Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do fundo Guardian Logística, relatório gerencial de março de 2022, que acabou de sair aí no último dia útil, aí, sexta-feira, né? Dia isolado aí depois do feriado de quinta-feira. Então a gente vai ver aí qual foi a performance dele no mês de março, tá? Esse fundo que é um fundo de logística, como o próprio nome já diz, e tem como código aí GALG11 na Bolsa de Valores, tá bom? Então fique conosco, mas antes de mais, eu queria te pedir algo muito importante, que é a sua inscrição no canal, tá? Que ajuda bastante a disseminar essas informações pelo YouTube, e também o seu like, que também ajuda a gente a continuar nosso trabalho aqui. E queria te pedir, você coloque aí nos comentários se você é cotista do GALG11, qual o percentual da sua carteira hoje, qual a expectativa, o fundo que está aí em torno de 15% desvalorizado aí no mercado nos últimos 12 meses, né? Se você tem aproveitado o preço, qual a tua expectativa, fundo que tem bons proventos aí, tem sido regulares os proventos do fundo, a gente vai ver aqui no relatório, tá? E na descrição do vídeo também vai estar esse relatório para você fazer uma leitura mais detalhada e o nosso grupo do Telegram, tá? Queria que você ficasse atento, você que já é inscrito no grupo anterior, o grupo era classificado como canal, então não permitia a interação entre os inscritos, tá? Eu não sabia, então eu migrei o nosso grupo agora, tá no novo endereço que já está na descrição desse vídeo, tá? E eu coloquei um recado também lá no canal para que você possa migrar e trocar conhecimentos com a gente também no grupo do Telegram e também participar do sorteio que nós vamos fazer. Faltam aí em torno de 20 inscritos para a gente chegar a 5 mil inscritos. Eu agradeço a cada um de vocês, tá? Inscritos ou não inscritos, mas estamos chegando aí a 5 mil inscritos e vamos fazer um sorteio para você que está lá inscrito no nosso grupo do Telegram, tá? A gente vai fazer uma listagem lá para quem deseja participar, né? A gente vai fazer uma listagem lá no grupo do Telegram para que você possa aí participar do sorteio do grupo, do canal, do livro O Investidor Inteligente, tá? Então fique ligado. Assim que passar 5 mil inscritos, a gente vai fazer o sorteio. Então vamos lá. Relatório gerencial do GALG 11 de março de 2022. Fundo de logística, tá? Um fundo que tem aí a database sempre o último dia útil de cada mês. Tá aqui a database dele, a última foi de 31 de março. Ele paga normalmente 10 dias depois, né? 10 dias úteis depois do seu anúncio. Então aqui caiu no dia 14 de abril. Ele pagou 82 centavos por cota, o mês de referência foi o mês de março. E aqui está o objetivo do fundo, né? Para quem não conhece o fundo, ó, tem o objetivo então de aferir rendimentos mensais através de segmento de imóveis, né? De aquisição de imóveis e exploração dele através dos seus aluguéis do segmento logístico, tá? A finalidade principal é a locação. Ele tem um código de negociação aí na B3GALG11, paga mensalmente os proventos, né, como quase todos os fundos aí que a gente acompanha. Tem uma taxa de administração que varia entre 0,95% e 1,01% ao ano, dependendo aí, né, esse escalonamento, dependendo da regra lá do regulamento. Ele é administrado pela BRL Trust, gerido pela Guardian Gestora, tem um prazo indeterminado, tem mais de 5.748.000 cotas emitidas, tem uma taxa de performance de 20% que excedeu o benchmark, que é IPCA mais 6%. Esse aqui é o objetivo do fundo, né? IPCA que está em torno de 11% nos últimos 12 meses, somando aí uma taxa aqui de mais 6%, o fundo tem que gerar para o cotista em torno aí atualmente de 17% ao ano, né? Eu acho que não é a realidade hoje do fundo, tá ok? Vamos lá então seguindo, né? Aqui algumas características aí encerradas do mês de abril, do mês de março, né? 31 de março, o valor de mercado encerrou a 549 milhões de reais, o valor patrimonial está em 587, então está um pouquinho descontado aí no mercado. Valor de mercado 95,60. O retorno do mês de março, a rentabilidade foi negativa em 1,58%, né? Então a de março aí caiu, né? O IFIX foi positivo, já o galgo foi negativo. Rendimento do mês foi 82 centavos, né, permanecendo, né, com aquela linearidade na distribuição dos seus proventos, um dos fundos de logística que mais é, tem percentual de proventos, né, tem mais um yield, um dos maiores aí do segmento. Só que
né, o valor já está há um tempo ali em torno de 82, 84 centavos. Os contratos dos outros fundos estão sendo atualizados, né, pelo IPCA, que está bastante alto, pelo IGPM, que ainda está alto também, e estão quase alcançando já o galgue em distribuição de proventos, tá? Então, ficar atento aí, né, nos contratos também, nas renovatórias, nos reajustes aqui também do galgue 11. Dividend yield está em 10,29%. O prazo médio dos contratos, que é esse código aqui, está, né, em 10,73 anos, né? O fundo tem 6 contratos e 4 inquilinos, né? Mas são contratos de longa duração, contratos atípicos, e os 3 principais contratos têm uma alavancagem ali que ainda é uma alavancagem saudável, né? O fundo aí tem um rendimento excepcional aí por conta dessas alavancagens que fez, né? Então, uma alavancagem benéfica. Tem 6 ativos hoje, como eu falei, né? 6 imóveis, tem 4 inquilinos, não tem vacância. Tem uma área aí de bruta locável de 175 mil metros quadrados, tem mais de 7.600 investidores ou cotistas na sua base, e a liquidez média diária foi aí em março de 511 mil reais de negociação da cota aí no mercado secundário por dia. Comentários aqui do gestor. Ele fala, né, sobre as principais as questões aí macroeconômicas, né, a inflação, a política monetária, né, dos países, né, a inflação que está pegando praticamente todos os países do mundo, né, não tem sido diferente. E também ainda tem a guerra entre a Rússia e a Ucrânia aí, que já chega, né, a quase 60 dias, se não me engano, de guerra. Então são pontos aí interessantes, né, que a gente tem visto aí com relação à economia global. O que já tinha uma pressão inflacionária com relação à pandemia, né, que já se estende aí por 2 anos, né? Claro que não está a mesma coisa dos primeiros anos, dos primeiros meses, né? Mas os reflexos, né, do desempenho econômico nesse período já está sendo aí, a gente já está vendo, né, a alta dos preços, né, a inflação que não consegue cair, a Selic subindo aí disparada, né, numa escada, como a gente vê aqui, uma escada muito ascendente. Durante o ano de 2021, né, saindo ali de em torno de 2% ao ano, né, e agora já está em 11,75%, né, em menos de 12 meses, né, em 12 meses, né, praticamente. E a gente vê aqui um comparativo, né, entre a Selic e o IFIX, né, o IFIX a carteira toda do IFIX, né, que é composta de aproximadamente 90 fundos imobiliários mais negociados, né, está aqui uma distância aí de em torno de 2% de uma para outra, a Selic ainda maior. E quando a gente pega aqui o IFIX de tijolo, né, o índice IFIX tijolo, a gente vê que a distância é um pouco maior porque o segmento de tijolo foi o mais afetado, né, entre os segmentos aí dos FIIs, entre o papel e tijolo, o mais afetado foi o de tijolo durante essa pandemia. Entre aqui, a gente vê aqui ainda sobre o protagonismo, né, que tem se enfrentado aí com relação à Rússia e à Ucrânia, né? Então, algumas complicações, né? Muitos países dependentes de alguns suprimentos, de alguns produtos lá vindos da Rússia, né? A gente vê lá a Europa sendo ameaçada com relação ao gás, né, que utiliza da Rússia, né? O Brasil aqui com relação aos agrotóxicos, né, que é utilizado aí nos fertilizantes, né, que é utilizado na agroindústria, na agropecuária. Então, essa guerra aí causando, né, um pouco mais de complicação, como se já não bastasse a pandemia. Bom, falando aqui do fundo, distribuição de resultados, o fundo então distribuiu 82 centavos aí no mês de março, né? A gente verifica aqui que na composição dos resultados por cota, né, a gente verifica aqui que o fundo tem tido receitas, né, superiores a R$ 1,10 todos os meses, né? Alguns adiantamentos, alguns que gera algumas reduções, alguns meses aqui pontuais, mas o fundo tem aí mantido, né, o bom desempenho de seus contratos, né? E isso é importante porque o fundo é um fundo bastante alavancado aí com relação à aquisição de 3 imóveis, tá? Ele fala aqui também sobre os reajustes, né? Estão programados para 2022 alguns reajustes ainda. Até o momento, os contratos da BRF de Vitória e Salvador, Vitória de Santo Antônio e Salvador já foram reajustados, né? Um dos três, né? Dois dos três principais contratos, e foram aplicados aí índices superiores, né, a 10%, já que todos os contratos são indexados pelo IPCA. Próximo contrato a ser corrigido é da Air Liquide,
de São José dos Campos e de Canoas, né? Tem 2 contratos aí a Air Liquide, que já foi aprovado um índice de reajuste de 10,54%. Então, vai ter um aumento aí com relação às receitas de locação do fundo em relação a esses reajustes. A demonstração resultado simplificada, a gente verifica que a receita de locação aqui em março foi superior, né? Muito superior a fevereiro. Acho que teve algum adiantamento em janeiro, né, que fez reflexo aqui em fevereiro. A gente verifica, inclusive, com relação a esse resultado aqui. Né, se eu não me engano, foi um adiantamento. Se não me falha a memória. Né? E aqui a gente tem também os resultados de rendimentos imobiliários que foram menores que foi em fevereiro. Né? O total de receitas, então, foi de 7,6 milhões de reais. E o total de despesas, né, mantendo ali, aumentando na verdade um pouquinho, né, porque as securitizações que o fundo tem, né, as alavancagens são baseadas no IPCA. IPCA aumentando, aumenta-se também os serviços da dívida, né, que são os juros e os encargos desses financiamentos. Então, teve um aumento com relação aqui a fevereiro. O resultado foi de 5,3 milhões. Vamos ver aqui o principal receita do fundo, tá? O pessoal pede para eu comentar qual é a principal receita do fundo aí que ele ofere, tem que compartilhar. Então tá, a principal receita dele é a receita de locação, tá? Tem aqui rendimentos de outras aplicações que o fundo faz, mas a principal é a receita de locação dos imóveis, que a gente vai ver o detalhamento aqui mais para baixo. Resultado acumulado do fundo tem aqui, o resultado distribuído, né? O fundo distribuído então 4,7 milhões, mesma distribuição de fevereiro, mantendo uma linearidade então na distribuição. Fez um caixa aqui, né? Foi agora para 2,6 milhões, o resultado acumulado não distribuído. E o resultado por cota foi de 92 centavos em março, mas o fundo ainda continua distribuindo ali dentro do patamar de 82, 84 centavos, mantendo os 82 durante o ano de 2022. Né? Vai ser para combinar com o ano, terminar com 2, também termina com a distribuição de cotas por 2, né? Brincadeiras à parte. Mas o fundo tem mantido, então, 82 centavos durante o ano de 2022. E o acumulado por cota está hoje em 46 centavos, praticamente metade aí do que ele costuma distribuir mensalmente. Vamos lá, então, continuar aqui, análise do relatório deles, né? Então, performance do fundo no mercado. Fundo que teve uma rentabilidade, a gente vai ver aqui a rentabilidade dele. Terminou aí cotada R$ 95,60. Está aqui, R$ 95,60, foi o 31 de março quando ele encerrou o mercado. O dividend yield dele está em 10,29, né? O dividendo anualizado com base no valor de mercado. No final de fevereiro, o spread entre o NTNB e o fundo era de 4,8%, ou seja, superior, né, ao índice NTNB. E a liquidez no mercado do fundo, né, o fundo teve um total de 12.900 negociações no mês, que deu aí 11,2 milhões de negociação e uma liquidez diária de R$ 511 mil. Vamos continuar então aqui, né, dentro da análise, aqui a base de cotistas, né, segue aumentando, que é essa linha azul, e o volume negociado teve uma redução bastante considerável se nós pegarmos aqui a referência, né, o ano de 2021. Então o fundo estava com uma negociação aí muito interessante, né, um volume de negociação aí mensal muito interessante, e acabou aí tendo uma redução drástica, né, assim que começou o ano de 2022. Então a gente vê que aqui dentro dessas colunas mensais, o fundo chegou a estar aí, ó, volume de negociação de quase mais de 70 milhões no ano, né, e agora reduziu bastante aí para 2022. Bom, aqui a gente vê a alocação dos investimentos. O fundo tem 96% dos seus ativos alocados em imóveis. São 6 imóveis, não tem vacância física nem financeira nos seus contratos. Perfil dos contratos, então ele tem um prazo médio de duração de 10,7 anos e todos são reajustados pelo IPCA. Então tem aqui contrato, tem lá imóvel em Pernambuco, na Bahia, aqui em São Paulo tem 2 e mais 2 no Rio Grande do Sul. Dentro do portfólio do fundo, então, reajuste dos contratos, o próximo acontece lá em abril, né, 3%, tem outro aqui em setembro, 36% são reajustados em setembro, e são esses contratos aqui com maior participação desse imóvel aqui da Souza Cruz, né, 36% da receita vem desse contrato, 34% vem da BRF Salvador e mais 22% vem da BRF Pernambuco, os 3 principais
contratos aí do fundo. Dentro da classe de ativos, então a gente vê aqui por estado, né? Então a maior participação está lá no Rio Grande do Sul. E esses são os contratos, né? Então os contratos aí de longa duração, né? O que vai vencer mais próximo aí é setembro de 2027. Principal contrato, inclusive, do fundo, né? Tem mais aí 5 anos pela frente. E tem a ocupação, inclusive, de área bruta locável, né? Ele não tem um maior valor de aluguel, que é muito próximo, por exemplo, do BRF Salvador, que aí ocupa metade do imóvel, metade da área bruta locável aqui do Batson do Souza Cruz, né? Então, pode ser que esse contrato esteja bastante defasado, inclusive, né? Bom, aqui é o perfil da dívida, como eu falei, um contrato é um fundo bastante alavancado, só que são alavancagens alinhados com os contratos, né? Como ele mesmo fala aqui, são contratos alinhados. O prazo, por exemplo, dos CRIs são iguais aos tempos dos contratos de locação, dos 3 principais contratos, como eu falei, dos da BRF e o da Souza Cruz, os 3 que têm aí a alavancagem, né? Financiamentos, né? Dos seus imóveis. Os prazos de pagamento desses financiamentos são os mesmos prazos dos contratos, tá? Então, são contratos casados com os seus financiamentos. É importante para o fundo não ficar aí endividado, né? Caso haja algum problema. E são contratos atípicos. Se o inquilino resolver reincidir antes, tem que pagar todas as parcelas do contrato até o seu final. Então, acaba sendo mais seguro para o fundo, inclusive, com certeza, esses prazos aí, principalmente da dívida, tem que ser sempre igual ou menor do que o prazo de duração dos contratos. É importante isso. Então, o fundo hoje tem quase 400 milhões ainda em dívidas, né, em alavancagens, o que dá aí um patrimônio líquido, então, total, né, reduzindo esses passivos, de 587 milhões de reais. E o perfil da dívida, a razão, né, entre ativo e passivo dessa dívida é de 34% do fundo. 34% do fundo está alavancado, então, essa é a leitura, né? Aqui então são os imóveis, então você pode baixar o relatório e fazer uma leitura mais detalhada aqui dos imóveis, prazos remanescentes, todos os contratos são atípicos, a área que o inquilino ocupa, né? Isso aqui é o principal aqui de Souza Cruz, como eu falei, lá em Rio Grande do Sul, né? Tem aqui os imóveis da BRF Salvador, lá em Pernambuco, na Bahia, né? Tem aqui o contrato da Almanara lá em Jandira, contrato longo também, né? A Air Liquid também lá em São José dos Campos, outro contrato ainda com 111 meses de duração ainda, né? E outra aqui da Air Liquid em Canoa também com 111 meses de duração contratual ainda. Então é isso aí, relatório gerencial do Galg 11, fundo de logística. Isso é um exemplo de uma alavancagem saudável que se faz, né? Alavancagens, dívidas alinhadas aos contratos, ao tempo dos contratos, muito importante isso. É isso aí, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do Galg 11. Eu não sou, já fui, não sou mais cotista do Galg 11, tem outros 5 fundos de logística na minha carteira, mas eu gosto do fundo, é um fundo interessante, só não entra na minha estratégia de diversificação de imóveis e inquilinos, mas é um fundo realmente que tem contratos aí muito seguros. Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.